O que é o período neonatal? Se você quer descobrir o que significa neonatal, o que esse período corresponde, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e aqui neste canal eu ensino profissionais a se sentirem mais seguros através do domínio teórico e técnico da psicologia perinatal. Então, fica aqui comigo que você vai descobrir muitas informações sobre essa área. O período neonatal, ele é o período de 30 dias de nascimento do bebê, tá? E é importante a gente entender aqui que não é o período pós-parto. O pós-parto diz respeito à mulher. A mulher pariu. Então, para ela é chamada de puerpério, tá? Então, ela vai estar no puerpério. O neonato é o recém-nascido, tá bom? Então, a gente vive usando esse termo, recém-nascido, mas o termo técnico é neonato, tá bom? Então, esses primeiros 30 dias de vida do bebê fora do útero, tá? É o período neonatal. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre este período aí na vida do bebê. Então, algumas coisas são importantes para o neonato, tá? Nesses 30 primeiros dias. Vamos conhecer um pouquinho deste neonato. Uma das coisas mais importantes é que quando esse bebê nasce, o principal lugar que ele deve estar é no colo de sua mãe, tá? Durante o período de parto, o processo de parto, este bebê ele vai liberar alguns hormônios, tá? Para que ele possa nascer e ter uma prontidão para fixar o seu olho nos objetos, nas coisas. E uma das primeiras coisas que esse bebê precisa ver, então, é o rostinho de sua mãe, o rostinho de seu pai. Essa mulher, por sua vez, também vai estar liberando vários hormônios aí, tá? O que Michel Odan chama de coquetel do amor, porque tanto essa mulher ela vai estar com o seu organismo cheio de ocitocina, assim como esse bebê também estará. Então, este neonato vai se vincular à sua mãe logo que ele nasce. Tá? Existe um conceito chamado imprint, que foi desenvolvido pelo etólogo Conrad Lorenz. O Conrad Lorenz ele percebeu que existe algumas espécies animais, como por exemplo algumas aves, que aquilo que passa primeiro no seu campo visual é o que para ele é a mãe dele. Tá? Então, se passar uma bola na frente dos patinhos quando eles saem do ovo, ele vai achar que a bola é a mãe dele, tá? Isso é uma programação mais instintiva, certo? No ser humano, isso não acontece exatamente como nessas espécies de aves estudadas aí por Conrad Lorenz, mas existe essa espécie de imprint, tá? A ocitocina, por exemplo, é um hormônio do amor. Quando nós liberamos ocitocina, então nós estamos apaixonados, estamos nos relacionando de forma divertida com outra pessoa, tá? E esses hormônios é liberado na hora do nascimento e na hora da amamentação, exatamente para promover o bem-estar, tá? De estar com esse outro ser, que aqui a gente vai chamar de vinculação, tá? Então, um dos principais pontos importantes para a gente ficar de olho no neonato é permitir que ele fique com a sua mãe, tá? A gente chama de alojamento conjunto lá no hospital. Então, lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, existem algumas leis, tá? Que são para o bebê e não para a mãe, porque o ECA é para a criança e o adolescente, tá? Então, é direito do bebê, ao nascer, ficar em alojamento conjunto, ou seja, não ir para berçário, não ir para outros espaços, mas ficar ali junto com sua mãe. E práticas baseadas em evidências científicas mostram que o ideal é que assim que esse bebê nasça, ele já vá para o colo de sua mãe. Não precisa levar essa criança imediatamente para pesar, para dar banho ou fazer outras coisas. Tem muitas coisas que dá para ser feito com o bebê no colo de sua mãe, tá? Isso é importante. Aquilo que dá para fazer com o bebê no colo da mãe
é importante que os hospitais estejam preparados e os médicos para isso. Esse é um direito do neonato, é importante para o desenvolvimento saudável do neonato. Outra questão importante para o neonato é a amamentação na primeira hora de vida, tá? A gente tem vários estudos que mostram que uma boa porcentagem da mortalidade infantil ocorre pelo bebê não ter sido amamentado logo na sua primeira hora de vida, tá? Então, é chamado de golden hour, né? Que é a hora de ouro, a hora mágica, a hora mais importante. O recém-nascido, então, o neonato, em menos de 1 hora após estar fora do útero, tá? É importante, então, que ele seja amamentado no seio de sua mãe, desde que tenha todas as condições para isso, tá, gente? Se não tiver condições, aí não tem condições, não se obriga, né, ou se faz algo que vai colocar em risco da vida da mulher ou do bebê, tá bom? Bom senso aí no que eu tô dizendo, tá? Desde que haja, então, condições, e para a maioria dos nascimentos há condições, tá? Então, é feita essa amamentação na primeira hora, e o leite dessa mulher, então, é chamado de colostro, que é uma espécie de primeira vacina que vai ter lá vários anticorpos que esse bebê precisa, todas as bactérias importantes que vão colonizar, né, o intestino e o corpinho deste bebê, tá? Então, é muito importante que a gente possa permitir essa amamentação na primeira hora. Outras questões interessantes aí sobre o recém-nascido ou chamado neonato, tá? Os neonatos, eles vão dormir aproximadamente 18 horas por dia, tá? O nosso dia tem 24 horas, esses neonatos, então, eles vão dormir por cerca de 18 horas, tá? Mas não ininterruptas, ou seja, ele vai acordar, vai chorar, vai comer, vai dormir, vai acordar, mas vai precisar de cerca de 18 horas de sono, por isso que os bebezinhos dormem tanto, tá? Então, essa é uma curiosidade sobre os neonatos, eles dormem bastante. Outra curiosidade sobre os neonatos é que eles vão enxergar uma distância bem pequena, tá? De cerca de 24 centímetros, que é exatamente a distância do olho da mãe quando ela está amamentando o bebê. Então, o bebê no seio de sua mãe, até o olho dela vai dar aproximadamente 24 centímetros. E essa é a distância que o bebê consegue enxergar quando ele é um neonato. Sobre a motricidade dos neonatos, elas não são muito interessantes, digamos assim, né? Ele se movimenta pouco, então ele não consegue engatinhar, ele não consegue pegar coisas, ele não tem intencionalidade. Se você deixa ele em uma posição, é naquela posição que ele vai ficar, tá? É importante que quando a gente deixa esse neonato de bruço, tenha uma supervisão, porque ele ainda não tem controle do pescoço, da cabeça, e pode correr o risco de afogamento, porque ele não consegue ainda virar. Então, a motricidade dele ainda é muito pobre, tá? Por isso que ele é extremamente dependente de um outro ser humano, tá? Não consegue se locomover, não tem grandes habilidades motoras, tá? E a interação dele é fantástica, tá? Então, ele já nasce com uma prontidão genética aí para se relacionar com as outras pessoas. Então, é durante esse primeiro mês também de vida que ele vai chamar o adulto para ele, através do olhar, através do sorriso, através do choro, tá? Através da forma do toque, dessa dependência que esse bebê tem desta pessoa, deste adulto, não necessariamente da mãe biológica, pode ser mãe adotiva, assim como pode ser o pai, a avó ou qualquer outro adulto responsável pelos cuidados básicos com esse bebê, tá? Então, ele presta atenção em tudo, ele tem uma excelente percepção das coisas, tá? Ele ainda não entende nessa fase o que é ele e o que é o outro, tá? Para ele tudo é um contínuo, o seio é ele, o bercinho é ele, o mobile é ele não consegue ainda ter essa cognição e inteligência de saber que as coisas são separadas, que elas existem no mundo, tá? Mesmo quando ele não está vendo essas coisas, tá certo?
Então, recém-nascido, ele é incrível. Existem vários estudos maravilhosos a respeito do recém-nascido. Ele, por exemplo, nasce com alguns reflexos muito interessantes, né? Como, por exemplo, o reflexo de pressão palmar. Quando você coloca qualquer objeto na palma do bebê, ele imediatamente fecha a mãozinha, tá? Tendo esse reflexo. Tem o reflexo de Moro, que quando você pega o bebê assim e desce ele, estremece assim o corpo inteiro, né? Pernas e braços assim. Ele vai ter também o reflexo de sucção para que ele possa conseguir amamentar, né? Então, ninguém precisa ensinar o bebê a sugar e deglutir esse leite, ele já nasce com esse reflexo também, tá? E nas primeiras horas ele ainda nasce com o reflexo de engatinhar, por isso que você vai conseguir ver alguns vídeos de recém-nascidos neonatos de 4 horas, né? Que você coloca ele lá no abdômen de sua mãe, na barriga, e ele vai engatinhando e procurando o seio de sua mãe, consegue abocanhar, né? E amamentar. Então ele nasce com algumas habilidades de marcha, também reflexo de marcha, quando você segura o bebê assim, ó, por debaixo dos braços, né? E você coloca ele de pezinho, ele vai ficar assim com as perninhas, fazendo esse movimento de marcha, tá? Que depois vai sumindo aí conforme ele sai, né, de neonato para um bebê. Tá bom? Então, são alguns reflexos importantes que a gente fica de olho aí logo no nascimento do bebê, faz essa verificação se os reflexos dele está tudo ok, e depois esses reflexos vão sumindo. Mas esse é um momento incrível, tá? O quanto que você vai ver de diferença num bebê de 1 dia para um bebê de 30 dias é gritante. Tá? Um bebê de 1 dia, neonato, com dificuldades aí de se movimentar e tudo mais. E quando ele termina os 30 primeiros dias de vida pós-útero, incrivelmente você vai perceber visivelmente a diferença e os avanços que esse neonato vai adquirindo, tá? Para poder ter uma vida extraútero. Ok? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui, porque é muito importante para mim receber o seu like. Isso divulga bastante o canal e o crescimento. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça a sua inscrição. Aqui sempre você vai encontrar postagens, conteúdos sobre a área de psicologia perinatal. E se você quiser também ser notificado quando os nossos vídeos vão ao ar, ative o sininho. Clica no sininho, porque assim você é notificado toda vez que um vídeo novo vai ao ar, ok? Então é isso aí, até um próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!